Olá para você que acompanha mais um Atos do Dia e nesta quarta-feira viemos com muita informação, é isso mesmo, Éder. Vamos falar sobre Lorena, Pindamonhangaba, Cachoeira Paulista e Guaratinguetá. Cada cidade com a sua peculiaridade política. Por falar em política, estamos no local mais politizado desse jornal, que é o nosso café aqui, né? E um café delicioso ainda por cima. Expresso de todas as qualidades. E vamos começar falando por Lorena, Éder, porque uma futura Câmara aqui de Lorena pode ter um número reduzido de vereadores. É isso mesmo? Então, circula de forma bem discreta entre os gabinetes dos mais notáveis da Câmara Municipal de Lorena o desejo ou a intenção de mexer no regimento interno da casa e reduzir de 17 para 11 vereadores a escalação para a próxima legislatura, né? Então, a outra Câmara teria um formato de 11 vereadores, o que seria muito bom e marcaria até de uma maneira positiva a atual gestão da presidência, né? O atual presidente, até porque ele precisa de alguma coisa de relevância para que ele seja positivamente avaliado pela população, já que a Câmara está assim praticamente abaixo da média da expectativa popular. Existem vereadores ainda que não pagaram placê, ou seja, não demonstraram ainda por que veio. Foram eleitos, né, e receberam voto para pessoal e formaram um grupo, né? Representa um grupo hoje, não exatamente a população. Representa um grupo dentro da Câmara e deixa a população Deus dará. E por conta disso, né, ou justamente por isso, e para dar uma resposta à cidade, que vê uma Câmara muito onerosa, com orçamento praticamente só em 2019, a previsão é que o orçamento da Câmara chegue a 12 milhões e meio, 6% praticamente do orçamento da cidade, que vai como forma de duodécimo. Então, um legislativo muito caro para uma cidade do porte de Lorena e para o nível de projetos que essa Câmara tem aprovado, aonde duas realidades se conflitam. Os governistas, puxando justamente para o lado da administração, que quer fazer muito mais do que tem feito, mas em certas situações tem a Câmara como uma barreira. Então, nesse novo formato, com 11 vereadores, ficaria mais fácil para o futuro prefeito ter uma melhor governabilidade. E, por outro lado, faria aí uma contribuição para sanear a política da cidade, hoje bastante poluída no sentido dos discursos, da tonalidade das agressões de tribuna da Câmara, numa renovação aí de 80% a 90%. Seria muito bom para a cidade. Essa informação ainda continua sendo de bastidores. Nós estamos adiantando aqui porque o Atos trabalha muito com bastidores, né? É claro que com fundo de verdade, sem defraudar ninguém, tanto é que não estamos falando de nome, até porque a gente não está aqui para promover ninguém, mas nós estamos para contar o fato. Os nossos ouvintes e os nossos leitores do Jornal Atos nos acompanham porque gostam de ficar sabendo dos bastidores e às vezes quando antecipamos situações. Pode ser até que não aconteça isso, porque nós estamos aqui botando, a boca no trombone, então, mas se acontecer, a cidade vai aplaudir. Mas a conversa já está rodando nos cafezinhos políticos, né? Sim, já está. Já é conversa em todas as esquinas da cidade. E agora vamos dar um pulinho em Guará, Éder, porque os vereadores da Câmara discutiram, na verdade, um novo financiamento de 10 milhões de reais para pavimentação. Como foi a votação, Éder? O prefeito conseguiu, junto ao FENIS, a possibilidade de fazer esse financiamento para pavimentação de ruas. São praticamente, eu tenho até os números aqui, cerca de 130 mil metros quadrados de pavimentação, espalhado em ruas pelas cidades. Não se trata, vamos supor, os 10 milhões para pavimentar um único bairro. Existem vários bairros com várias ruas que há muito estão necessitando dessa pavimentação e não tem, porque não existe um plano. É diferente, por exemplo, estão calçando o Jardim do Vale 2, vão terminar, do começo ao final. Então, dentro de uma verba que veio do governo. Agora, existem essas ruas que estão soltas em vários bairros e que precisam dessa pavimentação. E o prefeito conseguiu esse financiamento através do Finisa, de 10 milhões, nesse total de 130 mil metros quadrados de pavimentação, que contemplaria essas fases, mas precisa da aprovação da Câmara. E parece que os acertos e desacertos para a votação desse projeto colocou em risco,
Tanto é que o vereador João Pita, que acumula, né, está trabalhando como secretário de Turismo, retornou para a Câmara essa semana para poder, como porta-voz do prefeito, conseguir conversar com os vereadores, explicar os projetos, porque desde que o João Pita foi para a Secretaria de Turismo, o prefeito ficou um pouquinho com dificuldade na articulação com os vereadores. E para não se perder uma oportunidade desse, porque é um financiamento a juros baixos e muito vantajoso para o município, João Pita entrou em campo e conseguiu, com isso aí, aprovar praticamente por 9 votos a 1. O vereador Ney Carteiro foi o único contrário, como sempre faz, né? Ele que ainda não conseguiu provar para a cidade que é capaz de trazer, vamos supor, uma verba parlamentar através de um deputado, de 2 deputados, buscar algum recurso para a cidade. Ele ainda não, nesses 2 mandatos, 3 que ele cumpre, ele ainda não fez, ele não estreou nessa modalidade. Outros vereadores já trouxeram dinheiro de deputados, né? Ele não traz recursos para a cidade, mas ele é um questionador. E ele praticamente acaba tumultuando a agenda do Ministério Público, porque tudo que ele não consegue na Câmara, e quase tudo que ele tenta não consegue, ele transforma em ação e denúncia no Ministério Público. Então só o Ney Carteiro votou contrário. E o João Pita veio justamente para fazer esse jogo e fez. Agora, na quinta-feira, tem a segunda votação que se repete e com a discussão de um outro assunto interessante para a cidade de Guaratinguetá, que vai dar muito pano para manga. E vai requerer dos vereadores um pulso, que é justamente decidir o salário da próxima legislatura. É verdade. Eles que tiveram seu salário reduzido por conta de uma orientação do Ministério Público, que acusou aí um aumento sem acompanhar o que é de praxe da lei, eles pretendem agora, na próxima quinta-feira, votar uma nova realidade salarial para a futura Câmara. Então essa é a votação desta quinta-feira, que vai pegar fogo também nos bastidores. Aproveitando e falando de salário, Éder, a gente dá um pulinho em Cachoeira Paulista também, que ontem, né, na sessão de Câmara, foi lido um projeto, se eu não me engano, do vereador Nenê de São João e do presidente da casa, né, o Dimas Barbosa, referente aos salários dos vereadores. Eles estão fazendo em 2 toques. Ontem eles aprovaram a mudança no regimento da Câmara. Isso. E agora eles pretendem reduzir o salário hoje dos vereadores para um salário mínimo. Para um salário mínimo. Deve ser meio utópico, né? Porque não é um salário ou 2 que vai fazer a diferença para os vereadores. O certo seria, inclusive, tirar o salário de vez. Eu acredito que vai dar uma boa discussão, tem uma pitada de populismo nessa ação. O Nenê pode estar equivocado, como também o Dimas, mas como se diz, eles são vereadores, eles foram eleitos para isso, né? Lamentavelmente, na maior parte das votações, eles também cegamente acompanham o que determina o gabinete, e por outro lado nós vamos aguardar para ver, porque eu acredito que isso aí vai dar muita discussão e talvez não passe. E Éder, uma opinião política agora, se tirar o salário dos vereadores de todas as câmaras, será que sobra quantos? É difícil, né? Vai ter que pegar a laço. Agora vamos dar um pulinho em Pindamonhangaba, porque novos postulantes à Câmara colocam em risco vereadores da antiga. Comentam-se pelos bastidores da Câmara de Pinda, né? Naquela fortaleza toda onde praticamente o eleitor, o popular, para poder chegar no legislador só em dia de sessão de Câmara, assim mesmo no plenário, né? Da assistência do plenário. Mas comenta entre os gabinetes que o surgimento de novos postulantes ao legislativo pode colocar em risco veteranos da Câmara, né? E também os atuais vereadores, né? Existe inclusive alguns nomes sendo sugeridos aí que talvez não tenha sucesso nas urnas, né? Existe, vamos supor, pessoas que acham que a vereadora Gislaine, o Toninho da Farmácia, o próprio Ronaldo Pipas, que consegue ser um contraditório em tudo e não ter uma definição, e também o professor Oswaldo, que trabalhou muito contra a classe que ele pertence, de educadores, de docentes, e também nas políticas e projetos do Executivo que visava melhorias, tanto para os diretores como para o ensino. Então isso aí dificultou um pouco a vida dele. Por conta disso aí, tem surgindo outros nomes, né? E muitos nomes, aliás, e de vários setores da cidade. Isso aí está pondo em risco os veteranos, pessoas que estão há muito tempo no mandato, né? É claro que vai ter uma renovação natural, porque
existe 1 ou 2 vereadores que podem participar de candidaturas majoritárias, então não seria candidato naturalmente. Parece que o presidente atual da Câmara, Felipe César, pretende se aposentar da Câmara, ou seja, não mais concorrer à Câmara. Ele diz que já deu a parcela dele de colaboração, quem sabe após o seu filho, uma nova força que está chegando aí. Pode ser um nome que deva substituir o pai ou alguém do plenário, a gente não sabe o que vai acontecer. E por falar em Câmara Municipal, parece que eles fizeram uma pesquisa, ou se tomaram conhecimento de uma opinião popular de que quando eles dificultam muito a vida do prefeito com relação a isso, eles acabaram entrando assim numa rota de colisão, porque hoje o prefeito conseguiu, através do seu trabalho pessoal, até de divulgação do que faz e de muitos projetos que estão dando certo, dar uma elevada um pouco no índice de aprovação do seu governo. Então, com isso aí fica difícil, às vezes, brigar com um executivo dessa natureza. Mas vem muito assunto por Pindamonhangaba. Daqui a pouco vem as candidaturas majoritárias, algumas que não vão vingar, né, que são nomes que surgem justamente por um minuto de fama, mas na hora de fechar o pacote, na hora de ir para as convenções, são esperados de 4 a 5 candidaturas majoritárias, não mais que isso, para uma cidade como Pindamonhangaba. Daí aproveitando e falando em reeleição, tem atualização de como está a PEC 56? É a PEC que pode prorrogar os mandatos, né? E essa é uma outra possibilidade. Se porventura houver eleição, faltam apenas 465 dias. E os atuais prefeitos teriam apenas um pouquinho menos de 500 dias de mandato. Há uma possibilidade, né, até por conta da dificuldade de se pedir voto, que em algumas situações seria muito favorável aos prefeitos que teriam direito à reeleição uma prorrogação de mandato. Ninguém está com cara para ir pedir voto para a população, não. Essa é uma leitura geral em termos de federação, né? Então, se não houver prorrogação, ou seja, anulando essa eleição e postergando para acontecer numa só pleito em 2022, eleição de presidente a vereador num só ato, né? Ou seja, aí o eleitor vota em presidente, em senador, em governador, em deputado federal, em deputado estadual e prefeito e vereador. São 7 votos numa só cédula. Não sei se é muito, mas seria de uma maneira bem econômica para o país. Vamos aguardar para ver. Vamos aguardar mais novidades. Lembrando que você pode acompanhar outros programas Atos do Dia com os comentários do Éder Bilota no nosso canal do YouTube TV Atos. Também acompanhe nosso portal jornalatos.net e as nossas redes sociais. Até mais!